Graça e paz, irmãos. Bom dia para quem não cumprimentei ainda. É uma alegria estarmos juntos, renovados na nossa alma aqui, no nosso espírito. E Deus tem falado conosco em como agradá-lo. Na primeira parte, ontem eu falei sobre como vencer o pecado. Isso agrada demais a Deus, a gente tendo toda a liberdade que Ele nos deu, e dentro dessa liberdade você escolher fazer o bem, fazer a coisa certa, cumprir a lei dele. Isso é de alto valor para Deus, sabendo que você tem múltiplas escolhas e você decidiu voluntariamente entrar pela porta estreita, não é mesmo? A outra maneira que se agrada a Deus é através da nossa vida, do nosso testemunho. É o outro reverso da medalha. Então, eu tenho uma proposta nessa manhã, falar qual é o papel das obras na vida cristã. É uma questão que talvez muita gente tenha dúvida, porque a gente é salvo, não é mesmo? Não é pela graça de Deus que nós somos salvos. É pelo mérito nosso? É pela nossa obra das nossas mãos que nós vamos comprar a salvação. Então, surgiu um dilema, talvez para muitos. Qual é o papel de sermos bons, de fazer o bem dentro da vida cristã? Primeiramente, eu queria definir o que são obras no contexto bíblico. Obras chamadas dentro da Bíblia, ou boas obras, ou obras da lei, muitas vezes você vai ler uma das três formas, são esforços humanos para agradar a Deus e cumprir a sua lei. A sua lei, a sua palavra, a sua lei moral. Faz parte das boas obras fugir do pecado, ser generoso, ser amante de Deus, receber o amor dele e retribuí-lo, fazer bem ao próximo. Jesus resumiu muito bem isto, né, de fazer agradar a Deus e agradar o próximo. Então, fazer todo esse tipo, ser generoso com os irmãos, ser amoroso com os irmãos, fazer o bem aos que estão fora também da nossa comunhão, fora da família de Deus. Tudo isso faz parte das obras, das boas obras ou das chamadas obras da lei. Talvez uma fonte de grande confusão veio da cultura católica do nosso país. Muitos de nós, ou talvez a maioria, fez parte do catolicismo. E pela Igreja Católica, a realização das boas obras é a condição para a salvação, e não uma consequência da salvação. E isso traz muita diferença. Eu queria até fazer um parêntese agora, falando de um fato histórico que contribuiu muito, que foi a Reforma Protestante. E a maior revelação da Reforma Protestante, o maior legado que ela nos trouxe, foi que o justo viverá pela fé. Não é a salvação, a justificação não são pelas obras. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé. Então, começou uma luta contra as indulgências, lá Martinho Lutero, e ele, lendo essa verdade bíblica em Romanos 1,17, ele deu muita ênfase. E essa verdade está dita assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, 2 pontos, o justo viverá pela fé. Você pode dizer, o justo viverá pela fé. Agora prestem atenção a essa declaração de Lutero sobre essa sua descoberta. Talvez seja a descoberta de muitos aqui. E talvez muitos nessa manhã. Noite e dia eu ponderava até que vi uma conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. São as palavras de Lutero. Ele continua: então percebi que a justiça de Deus é a justiça pela qual, através da graça e
pura misericórdia, Deus nos justifica por meio da fé. Em consequência disto, senti-me renascido e do lado de dentro dos portais do paraíso. As Sagradas Escrituras ganharam um novo sentido, e apesar de, anteriormente, a justiça de Deus sempre ter me enchido de ódio, neste momento ela passou a ser indescritivelmente doce no seu grande amor. Esta passagem foi para mim a porta do céu. Então ele era um sacerdote católico, conhecia as Escrituras, mas não tinha essa revelação. O dogma católico para você ser salvo, e continua até hoje, é você ser parte da Igreja Católica e você fazer boas obras. Os muito bons, que são considerados os santos, vão para o céu, morrendo vão para o céu. As pessoas muito más vão ser condenadas. E as pessoas normais, como até nós mesmos, vão passar pelo purgatório. Então a justiça de Deus, até ele ficava questionando, ele mesmo, trazia até um ódio, né? Pô, que Deus é esse que quer me dar uma salvação, mas eu tenho que sofrer ainda, nessa vida e ainda no purgatório. Então a guarda da lei para a obtenção da graça somente nos conduz de volta à escravidão e ao legalismo. E então é uma forma de legalismo. Tu tem que comprar a salvação, cumprir a lei. Então o grande problema de crer que as nossas obras são condição para a nossa salvação é que isso impede qualquer cristão de ter certeza, caso venha a morrer, de sua salvação, pois ele precisará aguardar a sua justificação final na morte para ter certeza de que possui mesmo a vida eterna. Ele está sempre vivendo numa expectativa. E como ter certeza que nossas obras foram aceitas e compensaram nossos pecados? É isso que vive uma pessoa com esse tipo de fé. A nossa vida espiritual não é uma balança. Muitas das religiões parece que lá levam a vida espiritual como se fosse uma balança. Põe de um lado, sabe que é pecador, tem o peso do pecado, e quer contrabalançar aquele peso com as boas obras, para fazer jus à graça de Deus, receber o perdão de Deus, através desse peso das boas obras. Eu muito, às vezes quando eu prego, tenho oportunidade, para uma pessoa, eu dou um exemplo, que boas obras, nem um azulzinho aceita. Se alguém comete uma pequena infração no trânsito, e o cara vai dar um canetaço ali, tu diz, ele está até com um computador online, diz, não, consulta, eu tenho 35 anos de boas obras na direção do trânsito. Isso aí tem que compensar esse sinal vermelho que eu passei, não é possível. Ele vai rir de nós, né? Ele tem obrigação de nos penalizar. Isto é, todo pecado tem um preço, ele precisa ser pago. Não é verdade? Então, o salário do pecado é a morte, a Bíblia mesmo diz isso, alguém tem que pagar aquele preço. E Deus, né, pela sua soberania, né, colocou esse preço, né, e que foi a morte de Jesus que compensou todo, ele que fez o outro lado da balança. Então é pela fé nele que nós somos justificados. Então a vida, eu tenho às vezes ido em velórios feito por sacerdotes católicos, amigos meus, parentes que morrem, e eu deixo todo mundo sair, eu já fiz várias vezes, todo mundo vai embora. Eu vou no carro, pego uma Bíblia e vou procurar ali aquele padre que fez a cerimônia. Eu já tive muita experiência e eu posso afirmar para vocês, porque não é de ouvir falar, é de experimentar mesmo. Eu pegar, eu já tive no necrotério metropolitano, tem um franciscano, não me recordo o nome dele, uma pessoa jovem, 30 e poucos anos, um padre franciscano, e com uma sabedoria, com um dom de amor que ele tem impressionante. Talvez nós aqui poucos tenham aquele dom que ele tem.
de falar, de se comunicar, aquele palavreado bonito, toca mesmo a alma das pessoas. Só que totalmente vazio de espiritualidade, não leva Jesus para nenhuma pessoa que está ali. E nesse dia morria a sogra do meu sócio. E ela era a esposa de médico, tinha filhos médicos, tinha muitos engenheiros, advogados, um pessoal de muita cultura, mas ainda mais esse lado da sociedade, muito afastado de Deus, aquele povo. E eu vendo ele falar, aquela oportunidade assim, potencial que ele tinha na mão dele, de falar que só Jesus era o caminho, e um dia todo mundo ia passar pela morte, e ele não aproveitou aquilo. E eu, claro, para falar com ele, eu não ia condená-lo. Eu busquei a ele para elogiar. Eu gosto muito da Operação Sanduíche. Você já ouviu a Operação Sanduíche? Você quer até corrigir um filho ou um irmão na igreja, ele sempre tem virtude. Quem não tem virtude? Todo mundo tem virtude. Então nós devemos, botar as virtudes dele, dizer que ele é muito importante, ele faz muita falta, enfim, você botar a primeira parte, que é o recheio, a parte externa, que depois você dizer, olha, você tinha uma grande oportunidade aqui, a própria Bíblia diz que aqui é um local maravilhoso, é melhor que uma festa, um velório, para falar de espiritualidade. E se tu, quem sabe, levasse as pessoas que só Jesus salva, que ele é o único caminho, e ele me olhando assim, me dava até pena dele me olhando, eu com a Bíblia fechada ainda. E ele chegou ao ponto, e eu perguntei para ele, você sabe, se você morreu hoje, você sabe que está salvo? Sabe qual foi a resposta daquele padre? De jeito nenhum, eu estou me esforçando. Então eu estava querendo uma missão impossível. Eu estava querendo que alguém que não tinha alegria da salvação, que não tinha certeza da salvação, estar levando e comunicando aos outros a salvação. E não foi um só, eu dei esse último aí, mas vários eu já fiz. E aí, claro, abri a Bíblia, falei em Efésios, que a salvação é pela graça. Ele acabou fazendo uma confissão de Jesus Cristo, abençoei, orei com ele e fui embora. Então, o sanduíche, então, você elogia o que pode ser elogiado, não é uma coisa hipócrita, o que eu fiz com ele. Depois eu faço uma correção em amor, e depois olha, a vida aqui para frente vai ser diferente, aquele ânimo para as coisas continuarem. É o fechamento do sanduíche. Amém? Amém? Então é uma coisa que a gente, às vezes, até com o filho, tem que ter essa sabedoria. Então eu queria falar aqui da graça de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é um dom gratuito a salvação. Está gratuito a todas as pessoas. A gente pode olhar as pessoas na condenação delas, olhando, ele é um perdido, condenado à morte ou ao inferno. Ou eu posso olhar, ele já tem a salvação potencial, só falta agora a aceitação dele. A parte de Deus já está pronta para todas as pessoas. Vocês podem abrir Efésios 2. Para falar de boas obras, a gente, dentro desse contexto da vida cristã, eu vou falar um pouco da salvação. A gente tem que compreender a salvação para ver qual é o papel das obras, estudar o papel das obras. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça o que é? É um favor imerecido, é um presente. Quando a gente quer comprar tu quer pagar por um presente que você recebeu, você já tirou todo o mérito do presente, né? Você está até desfazendo aquele presente. Então, como é que é o processo, os estágios da salvação? A salvação começa
né, com a regeneração, o nascer de novo. É uma nova natureza que você ganha da parte de Deus, não é da parte do seu pai e da sua mãe. Ali você nasce do Espírito Santo, é de Deus, é um nascimento espiritual, é um ato, não é um processo, é um ato que você tem que só, mediante a fé, você adquirir aquela justiça de Deus. Então você é justificado, tornado justo pelos méritos de Jesus, por isso que é um dom gratuito. É Ele que fez, Ele que tinha todos os méritos, e Ele resolveu levar os meus pecados e transferir os méritos dele para mim. Então o teu espírito agora está salvo. Em Efésios 2 também diz que nós estamos agora assentados juntamente com Cristo nos lugares espirituais. Isto é, espiritualmente eu estou sentado, por isso que eu tenho autoridade. Você não precisa até de um pastor, onde você viu a Jussara dizendo: arreda de Satanás em nome de Jesus, e ele teve que se render. Por quê? Porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso quando já nos fez, está escrito assim, Ele nos fez assentados. Nós já estamos, no passado. Para cada um salvo, essa regeneração e essa justificação é um ato do passado. Já ocorreu um dia na tua vida, um dia na minha. Tem também um segundo estágio, que é a santificação. Essa não é um ato, essa é um processo. É um processo vitalício, que começa na justificação e vai até a nossa morte aqui na terra. A nossa alma precisa ser transformada. Ela veio cheia de tabus, que nem o pastor diz, tatuagens, cheia de esquemas, que a gente precisa ser trocado. E às vezes a gente é novo convertido, talvez tenha muitos aqui, e ficam dizendo: não, mas será que às vezes você até tem um mérito humano muito legal, e fica olhando pessoas assim, pessoas que já foram justificadas há alguns anos, mas elas têm alguns esquemas ainda, e você vai julgar: aquela pessoa nem está salva ainda. Mas você não está entendendo que a salvação é um dom gratuito de Deus, e agora nós todos, inclui o pastor, inclui o Billy Graham, inclui qualquer um de nós, o processo de andar com Deus, Ele vai nos corrigindo, de obra em obra, de glória em glória. Cada um tem uma velocidade, e também cada um, como na regeneração precisou a fé, precisou a nossa atitude de receber a salvação. Durante o processo de santificação, depende também de você. Não é uma graça irresistível na regeneração, porque senão todos seriam salvos. A graça de Deus, em João 3,16, que ele deu o seu Filho a todas as pessoas, mas nem todos se deixam render a Ele. Muitos resistem à graça de Deus. E também há uma resistência à santificação. Tem pessoas que têm uma dureza de coração, que elas mesmas vão sofrer essas consequências. Vai demorar muito tempo essa transformação. Então, na regeneração, nós somos salvos da punição merecida do pecado, que seria a morte eterna. E na santificação, nós somos salvos do poder e do domínio do pecado. Porque antes da salvação, nós éramos dominados pelo pecado. A nossa alma nos dominava, os desejos carnais nos dominavam. Hoje nós estamos num processo de limpeza disso aí. Por isso que você não pode chegar para um irmão, muitas vezes um irmão vem para Cristo que tem algum vício, fuma, por exemplo. Aí você vai, daqui a pouco, claro, na igreja ele não, no início ele ainda permanece com aquele vício algum tempo. Mas daqui a pouco você encontra ele, passa na frente da casa dele, ele está fumando. E claro, na igreja ele não vai levar cigarro. Aí você vai dizer: não, minha esposa, olha aí, Cristina, a fulana lá, ela vai na igreja, ela nem está salva, ela fuma. Mas você está com uma percepção errada. A salvação foi um dom gratuito. O processo de transformação é vitalício. Então,
Deu para compreender isso? Então nós estamos com essa transformação. Tanto a regeneração como a santificação é uma obra de Deus. Sem Deus ninguém consegue abrir o seu coração, entregar a sua vida e ser justificado. Sem Deus ninguém consegue ter uma vida agradável aos olhos de Deus. Uma vida que vai ser transformada dia a dia. O último estágio da salvação é a glorificação. A glorificação nos retira da presença do pecado. É o que eu falei ontem. No céu nós vamos ficar totalmente afastados da presença do pecado. Por quê? Não porque lá há uma ausência de liberdade, não. Lá é o cumprimento da minha liberdade nesta vida. Eu decidi escolher fugir do pecado. Eu vou lá ficar totalmente livre do pecado. É diferente da santificação. Por mais que a gente se santifique, sempre o pecado vai ficar nos tentando e a gente resistindo, e de vez em quando, por acidente, a gente caindo. Amém? Então, é pura graça de Deus, tanto a regeneração, a justificação inicial, a santificação e a glorificação. Tudo é um presente de Deus, basta você não resistir. E as obras, tudo que vem pela graça, este amolecimento do coração, né, que a graça faz, porque pela sua própria natureza, a graça nos constrange. E isso tende a nos levar favoravelmente, tende a nos tornar favoravelmente dispostos, gratos e receptivos, né, para aquele que é a fonte da graça. Então, por amor a Ele, talvez eu suporte alguém que eu não suportaria. Quantas vezes o pastor tem que suportar pessoas que o estilo de vida dele, o caráter dele, nem agrada a ele. Você tem o seu estilo, você tem as suas preferências, mas a gente supera isso só por retribuição a Ele. Amém. A benignidade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Consequentemente, a natureza da salvação, sendo o ato da graça de Deus e do amor de Deus, tende naturalmente a produzir boas obras na vida das pessoas que a recebem. Não é obrigatoriamente que você vai fazer boas obras, mas é naturalmente, como uma árvore de maçã, naturalmente vai produzir maçãs. Então a salvação, ao natural, vai te levar a produzir boas obras. Gálatas 2,16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras. Gálatas 2,16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Olha aqui já está escrito obras da lei. E sim mediante a fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Está claro? Gálatas 2,16 chega a repetir uma frase e depois inverte a frase e repete a mesma ideia. No entanto, Tiago, em 2,26 diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Agora pegou pesado. Ela não serviria nada para me justificar, nada. As nossas obras para nos justificar seriam trapos de imundícia, como Paulo falou. Mas Tiago deixa agora nós, balançados. Diz que a nossa fé sem obras é morta. É nesse Tiago 2,26, o Sérgio até está me lembrando, que o católico, a dogma católico se prega, que prega que a salvação depende das obras. É a raiz da salvação. É uma interpretação errada. Só está dizendo que uma árvore que não dá um fruto tem algum problema. Mas
E até tem uma frase que diz que a salvação, as obras não é a raiz da salvação, ela é o fruto da salvação. Verdade. Sabe qual é a diferença da raiz e do fruto? Sim. Óbvio. E se ele não tem obras, revela que ele não tem fé, que ele não ouve nada, não é regeneração na vida dele. Amém. Então não ficamos na dependência de nossas boas obras para a nossa salvação. Deu para entender? Mas queremos abordar agora 7 razões para os que estão em Cristo Jesus como nós, que ainda devam fazer boas obras. Qual é a relevância, afinal, de nós fazermos boas obras? Então eu vou tentar abordar em 7 itens. O primeiro item, Efésios 2:10. Não precisam abrir, mas pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Logo, fazer boas obras é obrigação moral de todas as pessoas. Amém. E muito mais dos salvos. Esse versículo é dos salvos, né? Mas todas as pessoas, e é interessante você verificar em pessoas não salvas ainda, que elas, quando se dispõem a ajudar o próximo, né, a ter virtudes morais, elas se sentem bem. Por quê? Porque isso é natural. Eu costumo chamar isso, que Deus nos colocou em nós tipo um software. Sabe como é que é o software? Aquilo que está dentro do computador e que a gente coloca os dados e funciona de acordo com os dados recebidos. Funciona sempre da mesma maneira. Deus colocou em todas as pessoas esse software. Se você fizer o bem, vai ser bom para os outros, mas vai ser bom para você. E tem muita gente que não é cristã, que não é salva ainda, e que exerce isso e se sente muito bem. Aliás, nós mesmos, antes de sermos cristãos, a gente tinha um testemunho de vida, a gente tinha momentos bons, momentos ruins, momentos que a gente exercia a bondade, você não se sentia bem. Porque é uma obrigação moral de todas as pessoas. Logo, quando fazemos boas obras, estamos dando sentido à nossa vida. Pois Deus nos criou assim. Quando você faz alguma coisa pela qual aquilo foi planejado para você fazer, aí você vai se sentir bem. Você vai estar cumprindo o propósito da sua vida. Então, por isso que fazer boas obras é relevante até para a sua autoestima, até para agradar a Deus, agradar as outras pessoas, né? Então, a gente vai entrar em sintonia com o nosso sentido da vida. Então, esse é o primeiro ponto de relevância para você fazer boas obras. O segundo ponto, devemos fazer boas obras porque o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos fazer mais semelhantes a Jesus. Agora podemos abrir em 2 Coríntios capítulo 3. Como eu falei, todo o processo de salvação depende de Deus, depende da nossa aceitação, mas vem da parte de Deus. E o próprio processo de santificação, que as obras fazem parte, é um processo que Deus está trabalhando em nós. Deus está nos tirando a vontade. Você não está aqui por acaso, em vez de estar lá nas festas, nas orgias. É Deus que colocou em você a vontade de se retirar. Não é mesmo? Então, em 2 Coríntios 3,18, diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. É um processo. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele que tem interesse de nos transformar, de glória em glória, a semelhança de Cristo. Você vai tender a ir lá na glorificação, você vai ter a mente de Cristo. O mesmo Espírito que nos fez nascer de novo e nos capacitou a crer, também irá trabalhar para nos fazer santos. Logo, se temos o Espírito Santo, temos que manifestar esta transformação, que redundará naturalmente em boas obras. Gálatas 5:22, não precisa abrir, diz: mas o fruto do Espírito é o resultado
do Espírito na minha vida é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como o pastor falou, se você está salvo, você naturalmente você vai fazer. E isso é até um teste para nós. E aqui, como é uma obra do Espírito Santo, você não deveria resistir, como aonde a turista resistia ao guia aquele. A gente pode até, durante esse processo, ficar desistindo, e eu tenho visto pessoas desistindo da ação do Espírito Santo nesse processo. Ficam resistindo ao guia que está na nossa consciência. Então, o primeiro é o nosso sentido da vida. Fazer é nós somos criados para fazer boas obras. O segundo, o Espírito Santo nos conduz a fazer boas obras. Então é um teste. Você não está ainda com essa propensão, nenhuma vontade de fazer boas obras. Você tem que orar, ou você até pode se questionar: será que eu fui regenerado? Eu creio que todos aqui são regenerados. Amém. Amém. O terceiro, é o que eu ontem abordei um pouco, a gratidão. Nós devemos fazer boas obras por gratidão. Isso também é uma coisa natural. Isso não quer dizer que Deus nos salva e depois trabalhamos o resto de nossas vidas para compensá-lo pelo seu favor. Porque isso seria uma forma de pagamento. Então agora que Ele me salvou, tem que pagar. E ele sabe que até esse exemplo de muitas religiões, as pessoas se sacrificam, se mutilam, freiras ficam encavernadas, se maltratando, sangrando, para espécie de aquilo ser uma gratidão ou comprar a salvação dela. Então não é esse tipo de gratidão que Deus está esperando de nós. Ao invés disso, fazemos boas obras, porque a maravilha de nossa salvação produz tamanha gratidão em nós que temos voluntariamente amor e prazer em servir a Deus. Temos que cultivar essa virtude da gratidão. Você sabe que você tem que cultivar essa gratidão. Você tem que se perguntar: será que eu estou sendo grato? Comece a experimentar a gratidão com as pessoas que te fazem alguma coisa de bom. Comece a experimentar. Se você não é grato às pessoas que te levaram a Cristo, que estão te ajudando, ao teu chefe que te trata bem, ao teu chefe que te paga o salário em dia, se você não é grato ao teu pastor, ao teu líder, será que você vai conseguir ser grato a Deus? Então acho que é um bom teste a gente ficar, fazendo esse check-up aí, Temos que cultivar essa virtude, porque naturalmente temos dificuldades. Eu falei ontem, nós temos dificuldades nessa área. Eu queria agora que todo mundo voltasse para o seu irmão e diga assim: seja grato. Seja grato, meu irmão, minha irmã. Seja grato. Seja agradecido. Reconheça o bem que você tem recebido. Realmente é um colega. Olha, quem não tem que ser grato aqui é o Elton. Diariamente tem que agradecer aos pastores, o Elton, os ministros, os ensaios do louvor. É muito fácil chegar na igreja em cima da hora, mas tem gente que chegou antes. Roberto, esse discípulo aqui, antes de tu mandar fazer, ele já fez. Eu não vi nunca o Elton de mau humor. O senhor já viu ele de mau humor? Como é bom nós termos pessoas assim. Como é bom, vai ser bom para você, irmão. Vai ser bom para mim, eu ser mais grato. Agradecer a nossa mãe, eu acho assim. Eu vejo até em mim como a gente tem dificuldade de ser grato. Eu vejo. Como a gente é grato pouco ainda. Olha que eu estou vendo o meu neto relembrando que a gente passou pelas filhas faz algum tempinho e vendo todo o trabalho. Às vezes troca a fralda, naquele minuto que trocou a fralda, fez de novo. E ele está ali só dando risada. E às vezes nem sempre é muito agradável.
pais sempre fazendo de bom grado. Eu vejo o Gustavo também, que não está aqui hoje, mas ele faz de bom grado. Quando ele está em casa, ele quer ele trocar, ele dá banho. E depois um filho é ingrato ainda, gente. Como é que pode? E ele é médico, né? Homem culpado. É um homem que tem pouco em casa, mas quando ele está em casa, ele quer ficar com o filho, ele está... a gente tirou um mês de férias, a gente pode conviver um pouco mais junto lá na praia. Então, depois o filho cresce e se vira para um pai, uma mãe. Com dificuldade que esse pai possa ter. E às vezes, gente, pais que têm dificuldade financeira e o filho já hoje está mais fácil, as pessoas estudando, oportunidades de emprego, e o cara com camisa da Polo, de grife, e os pais lá, nem chinelo de dedo, todo ruim, todo torto. Não é grato porque ele recebeu tudo dos pais. Quer dizer, você vê como a gente é ingrato, o filho é ingrato. Então a gente tem que cultivar mais essa gratidão. Então, terceiro ponto, sejamos gratos. Por gratidão, naturalmente, é uma coisa impensável. Eu não vou fazer o bem para minha mãe, eu não vou querer fazer um bem que agrade a Deus, gente. Cuidar de pessoas que às vezes não vou botar assim, tem gente que é chata, para você, né? Para outra pessoa não, né? Mas para você aquela pessoa é chata e Deus te coloca ela. E você aí tem que cultivar, fazer boas obras, vai pegar os 7 itens aqui com aquele chato. O quarta razão para você fazer boas obras é para que Deus seja louvado pelas obras que a gente faz. Vamos ver, você não precisa abrir, eu vou citar 3 falas de Jesus. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Para glorificar o meu Pai. João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uns aos outros está o chato, está aquela pessoa que tu não quer, aquele assunto que não te agrada, aquele dia quente que tu tem que ir lá no irmão, visitar ele, que não te agrada. Então, mas nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então as nossas boas obras vão ser luz nesse mundo e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Jesus falando para nós. Então nós temos um grande motivo também. É muito relevante a gente fazer o bem, não importa a quem, não importa a dificuldade, não importa o preço, porque isso vai glorificar. E a sua vida não é, a intenção primeira não é glorificar o Pai. E aqui diz no Mateus 5, que as vossas boas obras vão glorificar o Pai. Às vezes a gente vê pessoas que não são salvas fazendo obras muito maiores que muitos de nós. Não é verdade? Isso deve entristecer o nosso Pai, assim, e eles não estão fazendo aquilo para glorificar Deus. Porque quando a diferença é essa. Quando você fizer uma obra, você está glorificando a Deus. Quando antes de eu receber a Cristo, eu podia fazer a obra mais benemérita, eu não estava ali glorificando a Cristo. Eu estava para me gloriar contigo. Nós já lemos aqui em Efésios 2, para que ninguém se glorie. Eu não estava para a glória de Deus fazendo. E hoje a gente vê pessoas fazendo descaso sobre isso. O quinto, as boas obras não são a causa da nossa salvação, como já vimos, mas a confirmação dela, a confirmação da tua salvação. Elas não são a raiz da salvação, mas o fruto. Fazemos boas obras para que tenhamos certeza da nossa justificação diante de Deus. A justificação é somente pela fé, mas a fé que justifica nunca está sozinha, dando
frutos, mostrando que somos uma árvore boa e confirmamos nossa vocação e eleição. Ela sempre vai dar fruto, ela sempre vai mostrar que somos uma árvore boa, esta fé salvadora, e confirma também a nossa vocação. 2 Pedro 1,10, prestem atenção. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, nós temos que, com diligência, confirmar a nossa fé, através dessas boas obras. Eu já tive algumas experiências, em quase 8 anos, com pessoas de nosso meio, até uma pessoa da nossa célula, e que ela sempre colocava em dúvida a sua salvação. Mas ela parecia até brincadeira. Passava semana a semana e ela, será que eu estou salva? E ela foi para Cristo antes da nossa família. Aí vai analisar a vida da pessoa. Ela nunca se dispôs ainda a fazer uma boa obra. Ela nunca abriu o coração para Deus nesse ponto, de confirmar a sua eleição. E aí, ao natural, ela gera dúvida dela. Ela vive naquele ainda egoísmo, porque é uma pessoa ainda que não se abriu para os outros, para distribuir a graça de Deus para os outros. E aí ela tem a dúvida. Isso aí, quando eu estava estudando, assim, de cara eu me lembrei daquela pessoa. Ela sempre tem dúvida. Agora até ela sai da igreja, voltou para a igreja, está noutra cela, e aquela coisa assim. E eu creio que quando ela se dispor a ser usada por Deus, a ser guiada pelo Espírito Santo para fazer as boas obras, ela não vai ter dúvida. Eu até acho que ela está salva. Só Deus sabe, a salvação de cada um. Mas eu creio que ela está salva. Ela ainda está faltando confirmar no coração dela. E a Bíblia diz, o Espírito Santo confirma no teu espírito, no meu espírito, que nós somos filhos de Deus. Amém. E ela está resistindo. Então eu creio que é um caso típico de ela abrir mão do seu tempo, das suas coisas materiais, não sei em que área, mas tentar se voltar para os outros, fazendo essas boas obras. Não vão salvá-la, é só para confirmar no seu interior. Aqui diz em 2 Pedro, e para confirmar a vossa vocação e eleição. Amém? Deu para entender? Amém. Se você está triste, se você não se sente ainda liberto, será que eu estou salvo? Será que eu estou no caminho? Chega para Orlando, chega para o pastor Samuel, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Eu quero ajudar, é tão bom, eu vejo a alegria dos outros, como é que eu não tenho essa alegria? Então, é a confirmação da nossa eleição. O sexto, fazemos boas obras como um testemunho vivo. Então, para tornarmos o Evangelho e assim torná-lo atrativo para os de fora. É um grande motivo para a gente fazer boas obras, dar um bom testemunho. Em Tito 2,10 diz, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, nós vamos adornar o Evangelho fazendo as boas obras. Não vai ficar só no blá blá blá, é aquele cara com a Bíblia. O Berto é aquele cara com a Bíblia agora. Não está adornando nada. Está até, talvez, a pessoa que não crê está até assustada comigo. Se ele é meu amigo, está até preocupado comigo. E nós, em 1 Pedro 2, 11 e 12 diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos de fora, dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sabia que as nossas boas obras
né, vão chamar a atenção dos outros, e eles vão glorificar a Deus, mas como um exemplo. O nosso testemunho vai ser um exemplo para os de fora, vai ser uma isca para os de fora, um chamariz para os de fora. Ao contrário, o nosso mau testemunho, a falta das boas obras, às vezes o filho grosseiro com os pais, e os pais não são convertidos. Aquilo ali é ao contrário da isca. Aquilo só vai afastar. Então o amor dos filhos, o pai está errado. Então eu não vou corrigir, eu não sou o líder do meu pai, eu vou orar pelo meu pai, vou orar pela minha mãe, vou orar pelo meu chefe. Eu preciso dar um bom testemunho para tornar esse evangelho e tentar atrair as pessoas para Deus. Esse é o grande propósito de Deus, te usar, irmão. Usar cada um de nós poderosamente. Se a igreja em todos os tempos tivesse esse bom testemunho, mas na história até mais remota, quanto mau testemunho já foi dado em nome de Deus. Isso assustou pessoas, gerações, mas eu creio que Deus está levantando uma nova geração de homens que entendem isso. Eu vou fazer não porque eu quero, não porque o tempo está bom, não. Eu vou mesmo no calor, na chuva, no frio. Eu vou para adornar esse evangelho, para tornar ele atrativo. E os de fora vão dizer, tem um negócio legal nisso aí. Me lembro a Clara, no ano passado, né? Faz um ano. A Clara veio aqui, foi justamente, eu acho que isso que te pegou, né? E ela chegou e deu um testemunho. E disse, olha, tu quer repetir aqui a frase que tu fez? E tu tinha muitos amigos lá fora, comigo. Mas amigos mesmo que tu encontrasse aqui, que falam o que tu precisa ouvir. Não é isso? E ela tinha 2, 3 dias de retiro. Até então ela estava. Esses que são os de fora. E aqui, pelo testemunho, do carinho dos irmãos, a não condenação, a aceitação está clara. Hoje ela está aqui. E ela já trouxe outros, né? Então é muito fácil jogar fora de fora, mandar para longe do evangelho de fora. É muito fácil. É você andar com a Bíblia na mão e dar um mau testemunho. Aí tu detonou, né? E também é muito fácil aproximar as pessoas. Nós que somos uma igreja em célula, mas olha que facilidade levar uma pessoa na célula. Não tratar com condenação, tratar com aceitação, amar essa pessoa, servir essa pessoa, visitar a casa da pessoa, ajudar a pessoa que está carente, qual é a área que está carente, ajudar em qualquer área que ela estiver carente. Essa pessoa aí, Deus vai te usar, irmão, para ganhar muitas pessoas. Amém. Nosso retiro aqui vai ser, não é pequeno, muito pequeno esse lugar. Glória a Deus. Amém. Para finalizar, eu me lembrei até uma coisa que às vezes a gente esquece, o galardão. Deus irá recompensar nossas obras. Dá para dizer amém? Amém. Você valoriza isso? Tem gente que até por uma humildade diz, não, eu faço, eu não quero saber de galardão. Mas se Deus propôs, se Deus vai te dar galardão, e tu vai dizer que não quer o galardão, é uma rejeição, né? Ele quer alguém te dar um presente. Você já se viu numa posição de alguém te dando um presente e você encolhendo os braços assim? Então, eu acho muito importante a gente valorizar o galardão. Eu não consigo explicar, então, acho que não está claro, né, pastor? Que espécie de prêmio é esse? Que coroa diferente é essa aqui? É uma coisa espiritual, é algo tremendo que Deus vai nos dar pelas nossas obras, vai recompensar, mas que Ele julga, Ele é o nosso soberano, mas Ele prometeu. Em 1 Coríntios 3,14, se permanecer a obra de alguém e sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Amém. Deus está vendo tudo, meus irmãos. Vendo o nosso coração. Muitos cristãos se preocupam em construir riquezas terrenas, investe todo o seu tempo nessas coisas materiais, no seu egoísmo, esquece de fazer as boas obras para o próximo, que Jesus valoriza em muito.
nossas boas obras. E chama essa atitude de ajuntar os tesouros no céu. Sabia que quando a gente faz qualquer boa obra para glorificar o nome dele, ele diz que toda essa boa obra é um tesouro do céu? Quem tem alguma poupança sabe, a gente vai colocando lá e vai somando com o que já tem, e aí vai tendo um rendimento plus, assim, né? Então imagina você estar colocando agora depósitos no céu. Você está imaginando isso? O que Deus pode fazer com esses teus depósitos? Então essa atitude ele chama em Mateus 6, 19 e 20: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, é uma grande tristeza ver as pessoas com aquela avareza de de comprar quadros, enfim, todas as coisas materiais, para aquela luxúria, aquele prazer, e tudo aquilo a gente sabe que ninguém vai levar nada. E está deixando de construir riquezas espirituais. Não sei bem a forma que ele vai nos retribuir, mas ele disse que vai te retribuir por tudo que tu fizer. E fica muito claro em 1 Timóteo, eu acho interessante ler 1 Timóteo 6. Já está terminando. Esse é o último motivo para nos motivar a fazer boas obras. É o galardão. Achasse? Olá. 6, 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Ficou claro aqui? E eu me marcou muito uma frase aqui, que não é a principal, mas que eles depositam a sua esperança na instabilidade da riqueza. Isso aí me deixou assim, até isso tem na vida. Porque eu tenho visto tanta coisa nesta área, de pessoas de fortunas e fortunas perderem tudo. Ninguém viu isso já? Todo mundo já viu. E eu tenho visto agora, Deus mantém alguns contatos com pessoas assim que são atraídas para o Evangelho, com alta capacidade financeira. Tu olha assim, é invejada por todos, ou a vida está destruída em várias outras áreas. E agora a última notícia que eu tive, que nós tivemos, que a própria vida financeira está arrasada. E tu olha para a pessoa assim, tu nunca imaginaria isso. Então, esse 1 Timóteo me diz assim, mas que tremendo esse raio-x dessa questão, que a riqueza na realidade é uma instabilidade. A gente confia nisso, vem lá o governo, já confiscou dinheiro, daqui a pouco veio um comunismo, quando Lula ascendeu o poder, quantos ricos ficaram? Nem dormiram. Muitos botaram dinheiro, saíram do país, o dólar foi a R$4, você lembra? R$4 por dólar. Isso já fazem mais de 10 anos, hoje está um e pouco. Porque aquela instabilidade da riqueza, eles ficam apavorados, eles depositaram a sua esperança na instabilidade da riqueza. O irmão Humberto, quando confiscou no tempo do Norton, confiscou as contas bancárias, o Collor, e eu vi um homem se suicidar na Andradas, confiscaram R$20.500 na conta dele.
E ele, na própria agência, ele se suicidou. Deu para sentir isso, e a gente deixar de fazer, eu digo assim, não é o meu, o pastor nunca sai para numa tarde quente visitar o doente e dizer, vou receber o meu galardão, vou receber o meu galardão, vou receber o meu galardão. Nenhum de nós vai fazer isso, né? Ele já fez tanta coisa por nós, já nos salvou, já nos deu a graça dele nos atingiu, mas eu digo que nós vamos receber um galardão. E a gente tem que ter fé nessas promessas futuras. Né? Deus, eu não sei o que ele vai fazer, acho que não vai nem nos deixar parados lá do céu. Ele é um Deus criador, não sei se vai criar outros mundos, se nós vamos governar com Cristo. Eu não sei que talvez é nível de governo, nível de decisões, que ele vai te usar mais ou vai te usar menos. Eu quero chegar diante do meu Deus e ele dizer, servo bom e fiel. Amém. Glória a Deus. Você quer chegar lá e dizer, servo Mal e negligente. mal e negligente. Tu tinha tudo nas mãos, tu tinha recursos. Creio que nós aqui somos pessoas mais que privilegiadas. Você tem Jesus, você já é privilegiado. Eu creio que nós estamos ainda numa faixa dentro da sociedade, dentro de uma igreja, que você é mais que privilegiado. Você não tem ideia que hoje, dentro do Evangelho, em nome de Cristo, são feitas barbaridades, irmãos. São feitas heresias, são feitas pessoas escravas. Então, não estou falando fora, estou falando dentro. E você está numa igreja que não fica lá, dá tua casa para Cristo, para tu isso, para tu aquilo. Você é privilegiado, você está numa igreja que tem pessoas amorosas, que tem um nível de sabedoria de Deus. Você está numa igreja que tem a distribuição, não é um poder central, é a distribuição. Cada casa aqui é uma igreja. Se você não é igreja, é porque ainda você não quer, ou você ainda não está na hora. Mas cada casa nossa aqui, o pastor autorizou a abrir uma igreja. Não é verdade, pastor? Então ele não está descentralizando a coisa. É tudo comigo, é orar comigo, é abençoar comigo. Eu ouvi hoje ele dizer para o meu irmão, mas vai tu, irmão e irmã, vai lá e tu unge. Amém. Não é verdade, pastor? Vai lá e tu unge. Então nós temos que dar graças para você mais que privilegiado, o nível social que você tem, o nível cultural. Tem pessoas cristãs que não têm a mínima condição de fazer tuas obras, tem muito menos condições do que nós. E nós podemos ajudar materialmente, emocionalmente, nós podemos abraçar, nós podemos entender a mensagem com maior clareza. Olha o teu nível, irmão. A maioria daqui é nível universitário. Olha o teu nível, quanta coisa uma pessoa levantada daqui, uma família levantada daqui pode fazer para mudar o seu entorno, para mudar a nossa nação. Eu vi um texto, até li com o pastor Samuel, que diz assim, tem todo o texto, mas uma frase do resumo é assim: você pode estar passando pela rua vendo um bêbado, e ele pode ser o próximo Billy Graham. É verdade. Lembra daquele texto que eu li lá no seu gabinete? Pode ser o próximo, aquela pessoa que está, o seu vizinho, que está bêbado, que você diz ele está perdido. Sabia que se você adornar o Evangelho, ele pode ser o próximo Billy Graham? Amém. Depende de nós. Olha o papel das boas obras. O último. Irmãos, isso é riqueza que nós estamos ouvindo aqui hoje. Amém. É fantástico. Glória a Deus. Começa a vir na minha cabeça quanta coisa Deus está fazendo. Eu me lembro, eu tinha um grupo céu com um eminente juiz chamado Lavorati Helena. Tivemos contato com ele, a mulher dele era psicóloga, Márcia, fantástico. Xará aqui via do pastor Moisés. E abrimos um grupo céu na casa dele, no Parcão. Estivemos lá 3 anos. E um dia ele quis se candidatar e pediu apoio da convenção. E ele não tinha histórico político, ele não era propriamente um político. Que tem gente que se candidata, mas não tem uma visão da política, não é um político, não tem inspiração para isso. E força a barra, tudo pensando num salário amanhã. E ele ficou decepcionado comigo, porque na ocasião eu era até um dos
componentes da diretoria da convenção, ele andou em todo o estado e a repercussão foi mínima, foi quase zero. E aí ele veio contrair um câncer dos testículos. E aí ele voltou na igreja. E uma noite, Deus me deu, estava toda aquela gente ali no altar, Deus me deu o dom de fé, porque tem a fé e tem o dom da fé. Amém. Tem a fé e tem o dom da fé. E na hora ali, eu pedi para a esposa dele colocar as mãos na região, e eu ungi ele, e ele foi sarado naquela noite. Mas eu não comuniquei que ele estava sarado. Eu esperei, porque ele vinha me comentando que cada vez que ele ia no Hospital São Francisco, era 2 dias e meio para fazer os procedimentos de averiguação da situação. Ele já vinha fazendo isso há 2 anos e meio, cansado, abatido, derrotado. E naquela noite Deus operou. E 3 meses depois ele trouxe um exame. Mais 3 meses eu esperei, não divulguei a ninguém. E veio o segundo exame, consolidando que não havia mais nada nos testículos do Dr. Lavorati. Aleluia. E aí ele ficou um tempo conosco. Olha como Deus abençoa. Olha como Deus abençoa. Depois ele foi chamado para ser do jurídico, relator do jurídico da Igreja Universal. E ele foi para Belo Horizonte e ele congrega na nossa igreja com a Márcia de Lagoinha. A Márcia até faz parte de um grupo célula na Lagoinha. É bênção. E ele me contou essas maravilhas. E ganha muito bem. Ele é do jurídico da Igreja Universal. A igreja que nós não entendemos que é a igreja, mas esse é outro assunto. Mas contar as riquezas do grupo célula. As riquezas de servir a Deus. As surpresas que Deus proporciona quando estamos fazendo a obra dele. É verdade. Então, concluindo, temos muitas razões ou não temos para fazer boas obras? Falta alguma razão para você? O que vai impedir agora, né? Vamos. É o nosso sentido da vida. O Espírito Santo está trabalhando em nós, não vamos desistir para fazer boas obras. Nós temos que ser gratos. As boas obras vão glorificar o nosso Deus. Aleluia. As boas obras, elas vão mostrar e confirmar a nossa salvação para nós mesmos. As boas obras vão torná-lo atrativo para os de fora e elas vão nos recompensar também. As boas obras, o galardão vai nos recompensar as boas obras. Então nós temos muitos motivos. Eu acho que tem um motivo que engloba todos: o nosso amor a Ele. Se a gente ama alguém, como é que você não vai querer agradar a Ele? Aí eu vou duvidar desse amor. Você não duvidaria? Chega alguém que diz assim: você é uma mulher, chega um cara e diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E você nunca recebe o bem dele. Você nunca vê o bem da parte dele. Eu acho bom você cair e pegar a faixa. Porque o amor, ele naturalmente, a palavra é naturalmente, vai nos levar a fazer boas obras. Se você ama, se a paixão da sua alma é Ele agora, como é que você vai ficar parado? Eu vejo o casal lá no fundo, a Rosa e o Curtis. Olhei agora, me lembrei. Estão há poucos na fé, o Curtis principalmente, e eles estão impressionantes. Eles estão valorizando tudo. E aí eles estão pegando pessoas na cela que estão com problema, já estão ligando pro ex-marido e tal. Então sabe, ele está antenado. É naturalmente, irmãos. É o resultado natural da salvação. Que nós não sejamos omissos ao nosso chamado. Você foi chamado a ter um novo padrão. Esse padrão agora agrada a Deus. Esse padrão agora glorifica Ele. E as suas obras fazem parte disso. Pois a consequência de ficarmos inativos é nos tornar clientes do Evangelho. Você já ouviu isso? Você é cliente do Evangelho. O que um cliente tem de característica comum? Ele é exigente, ele sempre tem razão, ele sempre quer ter razão, a sua palavra é a última. Se não está bom, ele cai fora, troca a loja que ele está comprando, o serviço que ele está contratando. Não é assim, cliente.
Se você se tornar um cliente, nenhuma igreja vai lhe agradar. Nenhuma célula vai lhe agradar. Você vai lá só para receber. Fazer boas obras é no sentido ao contrário, é de dar. Se você é só um receptor, você vai ficar, desculpe a palavra, chato. Você mesmo vai se sentir chato. Esse discurso aqui entre nós, tu não vai aguentar muito tempo. Tu não vai aguentar muito tempo. O pastor, então, com a experiência dele, já viu quantos passaram não só pela nossa igreja, pelo Evangelho, pegarem a faixa. As pessoas nunca tentaram seguir o seu chamado. Deus chamou a todos. As pessoas ficam exigentes, querem reclamar dos seus direitos e não querem servir a ninguém. É uma característica da pessoa que não ouve esse chamado. É um perigo, irmãos. Se você tem acesso a pessoas que vêm para você e reclama da igreja, reclama do líder, reclama do pastor, reclama do som, reclama de tudo, você vai ter que convidar ela para fazer alguma coisa para os outros. Vai no hospital com ela orar pelas pessoas que estão lá. Faça alguma coisa pelas pessoas junto com ela. É a única maneira, não vejo outra. As pessoas às vezes não valorizam o que tem. Qual é a melhor maneira? Vai lá numa vila e vê o que os outros estão sofrendo. Você tem que realmente, a virtude vem, tem que cultivar essa virtude. E as boas obras vai nos livrar desse egoísmo. Você sabia que nós todos temos uma forte pressão do nosso egoísmo? Às vezes eu digo na célula, nós temos que matar o nosso ego. O nosso ego é muito forte. E a melhor maneira é você se humilhar, servir o irmão, de várias formas. Essa é a melhor maneira de você crescer. E eu acho que é a única maneira de você realmente se fincar, saber que é salvo, realmente as tuas obras mostrar essa glória de Deus na tua vida. E até para você crer, até a sua fé vai ser maior. Nos livre, Deus, dessa inércia, Senhor. Nos livre, Pai, dessa omissão, Senhor. Desse pecado de omissão, Pai. Às vezes, levando pessoas que estão longe para mais longe de Ti, Senhor. Nós não queremos mais isso, Senhor. Eu te confesso, Pai. Eu às vezes fico triste, Pai, até com o meu egoísmo, Senhor. E tira toda forma de egoísmo, Senhor. Aleluia. Tira dos meus irmãos, Pai. Tira de toda a Tua igreja na terra, Senhor, o egoísmo, Senhor. Nós somos exclusivistas, olhamos muito as nossas necessidades, Senhor. Esquecemos a do próximo, Senhor. Muitas vezes nós condenamos o próximo, como Jesus disse, e não olhamos o nosso erro, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente tenha amor pelo próximo, mas não só com palavras, com boas obras, que a gente cumpra esse chamado, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que Orlando ministrasse, por favor. E nesse período, está terminando, já terminou a mensagem, você pensasse na sua vida, pensasse o que você está fazendo, que Deus já tem me mostrado, vendo em outros irmãos, o que é possível fazer, o que é necessário fazer. Se você quiser fechar os seus olhos, enquanto o Orlando faz o louvor agora, prepara o louvor, e você analisa quanta coisa eu posso fazer, misericórdia ainda não faço, Senhor. Quanta coisa eu estou deixando, Senhor, estou deixando para depois, Senhor. E muda hoje, Senhor, que essa palavra entre no meu coração, Senhor. Vai falando, Senhor. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas
deixa o nosso lugar de conforto, eu deixo agora. Você pode dizer, deixo agora o meu conforto, o meu egoísmo, a minha passividade,